Olá, bom dia Mário. Bom dia. Preparado para mais umas perguntas? Aqui vamos nós. Antes de começarmos, só quero lembrar aos nossos irmãos de igreja que se tiverem alguma pergunta para colocar acerca das pregações, nestas conversas de púlpito que estamos a ter, não se incomodem, podem colocar as perguntas ou no Facebook ou mesmo no nosso grupo de igreja, o grupo do WhatsApp, está bem? Por isso estejam à vontade os irmãos. Mário, então vamos falar um pouco sobre este tema da contribuição, temos falado bastante e a pregação que tu fizeste foi em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16 até ao versículo 24. E enquanto estavas a pregar sobre o tema da contribuição neste contexto, surgiu algumas perguntas entre a liderança e uma delas foi sobre dois extremos que às vezes nós vemos na contribuição. Deixa-me colocar a pergunta desta forma: ofertar sem planificar, negligenciando as responsabilidades, é correto? Por exemplo, ofertar sabendo que eu tenho a conta da luz para pagar, a conta da água, até tenho outras dívidas que tenho que pagar, e tirando esse dinheiro dessas responsabilidades para contribuir, isto é correto? Ok. Pronto, a tua pergunta, ela pressupõe uma planificação. Então, nós temos que olhar para as Escrituras e ver claramente que a contribuição, quando nós somos chamados a contribuir, somos chamados a planificar. Na pregação deste próximo domingo, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque uma das palavras mais repetidas pelo apóstolo é preparação. Mas já sabemos lá atrás que o apóstolo Paulo já chama a igreja a uma planificação. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo Paulo, quando responde a estas perguntas dos irmãos em Corinto sobre esta oferta, esta coleta para os santos em Jerusalém, para assisti-los nesta extrema pobreza que eles estão a viver, ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então já parece haver uma ordem, um mandamento na forma como deve ser feita esta contribuição. E então ele diz como é que a igreja deve planificar. Okay. No primeiro dia da semana, cada um de vós, está bem? Então passa a ser uma planificação pessoal. Exato. Ponha de parte em casa, então uma planificação familiar, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então o apóstolo Paulo não está em acordo em que quando ele chega, de repente as pessoas começam a correr para poder dar algo, mas sim que antes se faça esta planificação, que a igreja esteja de alguma forma a trabalhar para chegar a esse momento em que elas dão, está bem? Então deve haver uma planificação pessoal, familiar nesta área, está bem? Porquê? Bem, o apóstolo Paulo noutra carta, não falando desta assistência aos pobres de uma forma muito específica, mas de uma forma geral, ele fala sobre essa planificação, mesmo em relação ao nosso salário. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, no versículo 28, ele diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aquilo que seria de esperar é, pronto, também, que pague as suas contas, não é? Que faça aquilo que precisa para a família ou para as suas férias, não sei. Mas não, o texto diz aqui para que tenha com que acudir à necessidade. Então, a pessoa, ao trabalhar, ela tem que planificar para esta área. Ela tem que pensar em poupar, em guardar, para ajudar as pessoas que têm uma necessidade. Também sabemos que a necessidade é às vezes pontual, ela não é regular, mas é preciso estar preparado, é preciso planificar para isso. E também porque nós sabemos que há famílias nas nossas igrejas que normalmente têm algumas dificuldades. Às vezes elas podem ter o básico, mas às vezes elas pode-lhes faltar alguma coisa que podia ser bom que elas tivessem. Não é? Às vezes eu penso num carro para uma família grande, ainda que eles podem ir a pé, não é uma coisa necessariamente básica, mas era bom que eles tivessem um carro para poderem ir a mais lados, ou às vezes, sei lá, uma outra situação que tenha a ver com escola, com sei lá, a educação dos filhos, em que eles têm o básico, mas seria bom que pudessem ter mais umas coisas. Então, eu como família, preparamos para, de alguma forma, ajudarmos pessoas assim nessa área. Então, este seria um lado, a planificação. Okay. Por outro,
A planificação pressupõe que eu não vou cometer erros. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, há pessoas que acreditam que devem fazer sacrifícios ao ponto de não pagar, não cumprir com as suas responsabilidades, de forma a que possa ajudar alguém em necessidade. Não é? Vamos imaginar uma situação de necessidade na igreja e eu tenho que pagar esta conta, mas eu também quero muito ajudar esta família. O que é que eu faço? Não é? Pronto, realmente, se eu estou numa situação assim é porque eu não planifiquei, o que já é errado à partida. E em segundo lugar, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos contribuir nesta área, especificamente, não há como fugir daqui, segundo o que eu tenho. Então, se eu tenho esta conta para pagar, se este dinheiro é para esta conta, então significa que eu não tenho, porque eu devo contribuir segundo aquilo que eu tenho. Também esse é o princípio bíblico. Nas Escrituras é o proporcional nas Escrituras. Então, eu devo cumprir com as minhas responsabilidades e devo contribuir segundo aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, então eu devo perguntar-me porquê que eu não tenho. Não tenho porque realmente não chega aquilo que eu estou a receber, ou não tenho porque eu estou a gastar mal, estou a ser mau mordomo daquilo que Deus me está a dar. Também, então eu tenho que pensar na minha mordomia, tenho que pensar na forma como estou a gerir as coisas para que eu possa realmente ajudar efetivamente alguém em necessidade. Sim, e também se essa pessoa está a viver em constante dívida, pode haver um problema realmente que tem a ver com essa planificação, como tu mencionaste. O pastor Tiago mencionou, não é? Uma coisa prática que nós temos na nossa igreja e aqueles que vão assistir o vídeo que não são da nossa igreja podem também, de alguma forma, pesquisar isto, que é este manual sobre finanças do Ministério Crown, que agora mudou o nome, acho que é Compass, o nome do Ministério, e eles podem, de alguma forma, apanhar esse manual e ter uma formação sobre finanças. E aí temos todos estes temas, dívidas, contribuição, necessidades e vários outros temas que irão ajudar a pessoa a ser um bom mordomo nesta área do dinheiro. Então a pessoa tem que considerar sempre que ela tem uma responsabilidade com César, uma responsabilidade com Deus. Exato. Tu não achas que às vezes há pessoas que gostam de... Às vezes estão tão endividadas que pensam, eu vou dar esta oferta a Deus para que Deus me safe destas dívidas. Poderá ser. Sim, já ouvi. Como pastores nós vamos ouvindo estas coisas. E é interessante. Deixa-me só primeiro dizer, há pessoas que agarram, por exemplo, nesta passagem de 2 Coríntios 8, versículo, bem no início do capítulo, em referência aos macedónios, no versículo 3, ele diz, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então há pessoas que apanham este versículo e dizem, estás a ver, Mário, estes irmãos, eles endividaram-se para ajudar os irmãos lá. Também porque mais à frente há um princípio que Paulo ensina no capítulo 9, que se a pessoa semeia pouco, vai colher pouco, e se a pessoa semear muito... Então misturam estes princípios todos para, de alguma forma, chegarem aonde tu queres chegar nessa afirmação, não é? Deus vai me abençoar se eu fizer isto por outra pessoa, não é? Pronto, em primeiro lugar, deixa-me dizer que Deus vai te abençoar se tu pagares as tuas dívidas, por um lado. E por outro, não é realmente isto que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Tá bem? Estes irmãos da Macedónia fizeram um sacrifício porque eles estavam numa extrema pobreza. Também eles não deram aquilo que eles não tinham. Eles não se endividaram. Não é isso que está a ser ensinado no texto, porque senão seria uma contradição. Porque mais à frente ele vai dizer, devemos dar segundo aquilo que nós temos. Mas aquilo que eles deram, por causa da sua extrema pobreza, foi um grande sacrifício. Foi acima. Não é? Ficaram numa situação, vamos dizer assim, difícil para o resto do mês, mas não numa situação de dívida, de alguma conta para pagar. Não é? Não é isso que a Bíblia ensina, até porque a questão da igualdade mais à frente, também o apóstolo Paulo ensina isso. Não é para que alguém fique com sobrecarga e outra pessoa com alívio. Exatamente. Não é uma transferência de pobreza para mim e riqueza para ti. Não é isso. Também a Bíblia está a ensinar mesmo aqui que eu devo contribuir sacrificialmente, eu posso fazer isso, mas sempre dentro daquilo que eu tenho, que não interfere com dívidas, com pagamentos de coisas e tal. Eu acho que este pensamento que
colocaste em cima da mesa é um pouco desta teoria da prosperidade que entra muitas vezes no meio conservador. Sim, sim. Eu acho que é um pensamento de... Deus tem que retribuir. Exatamente, uma barganha com Deus. Exato. Acho que é muito isso. Exato. Sim. Muito bem, então vamos ficar aqui com esta pergunta, vamos passar para a próxima, mas para os irmãos, mais uma vez, não se esqueçam de tiverem alguma questão em particular sobre este tema, por favor coloquem, ou mesmo na página do Facebook, ou mesmo no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp da Igreja. Obrigado, Mário.